Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 216. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé _oficial, faça isso hoje mesmo, lembrando que todos os áudios da leitura da Bíblia estão disponíveis no Spotify e também no YouTube. Nós também temos um grupo do Telegram, onde ali eu compartilho todas as informações referente às nossas leituras, alguns materiais, alguns recursos, para que possa te ajudar nesta caminhada. Se você não está nesse grupo, acesse o Instagram do Mulheres com Fé _oficial, vai na bio e ali tem todos os links disponíveis. Hoje nós vamos começar um novo livro, Naum. Nós estamos no método cronológico e eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Eu vou ler para vocês hoje dos capítulos 1 ao 3. Antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de estarmos aprendendo mais sobre a Tua palavra, sobre o Teu caráter, a Tua natureza. Pedimos para que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando a leitura de hoje, nos dando compreensão da Tua palavra, nos dando entendimento, abrindo os nossos olhos espirituais para vermos o Teu propósito, para seguirmos a Tua vontade. Afasta de nós, Pai, qualquer tipo de ataque do inimigo contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos, e que possamos estar revestidas com a armadura do Senhor, revestidas com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, esteja conosco nessa leitura e tira toda a distração e que possamos descobrir algo novo de Você como nunca vimos antes. Em nome de Jesus. Amém. Naum, capítulo 1. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Eucós. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem, Bazã e Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora sejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Do templo dos seus deuses prepararei
o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anunciam boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Naum capítulo 2, a queda de Nínive. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência. Reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para batalhar. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretada, a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Há devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam um leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Naum capítulo 3, lamentação por Nínive. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declarou o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez, os reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde a encontrarei? Quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Pute e Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas, lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo.
Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres, as suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos, mesmo assim o fogo consumirá você, a espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para sua chaga, sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? O livro de Naum é um livro dos livros proféticos do Antigo Testamento e tem somente 3 capítulos, curtinho e apenas um áudio, você pode compartilhar com seus amigos, com a sua família. Esse livro é frequentemente associado a outros livros proféticos menores, como o de Obadias e o de Jonas. Naum é considerado um dos profetas menores porque seu livro é relativamente curto em comparação a outros livros proféticos, como Isaías e Jeremias. Esse livro ele foi escrito pelo próprio profeta Naum, cujo nome significa Consolador. Infelizmente, não se sabe muito sobre a vida de Naum, exceto pelo que é mencionado no próprio livro. De acordo com a tradição judaica, ele era natural de Eucós, uma cidade que é situada na região da Galileia, no norte de Israel. No entanto, essa afirmação não é mencionada no livro. Acreditam que ele foi escrito por volta do ano de 660 a.C. Outros estudiosos sugerem que o livro foi escrito mais tarde, por volta de 612 a.C., quando a cidade de Nínive foi destruída pelos babilônios. O livro é uma profecia contra a cidade de Nínive. Na época, era a capital do Império Assírio. Os assírios, como nós sabemos e lemos em crônicas, em reis e também em Isaías, os assírios eram um povo cruel e opressor, que conquistaram muitas nações ao redor de Israel, incluindo Judá. Naum proclama a destruição de Nínive como um ato de vingança divina pelas atrocidades que os assírios cometeram contra outras nações. A mensagem é um lembrete para o povo de Judá, de que Deus não tolera injustiça e que Ele não permitirá que os opressores escapem impunes. O livro de Naum é composto por esses 3 capítulos que descreve iminente a queda de Nínive. E nós vamos agora nos aprofundar em cada capítulo. O capítulo 1 apresenta uma introdução poética à mensagem principal do livro, o juízo de Deus sobre Nínive e a promessa de restauração e libertação para o povo de Israel. Nesse capítulo, Naum enfatiza a soberania, a justiça e a ira de Deus, bem como a sua misericórdia e bondade para aqueles que se arrependem e confiam nele. O foco principal é a destruição desta grande cidade, Nínive, que havia sido um instrumento de opressão para muitas nações, incluindo Israel e Judá. A visão de Naum é uma resposta divina à injustiça e à crueldade praticadas pelos assírios, mostrando que Deus é soberano e julgará os ímpios.
Nesse capítulo também, Naum descreve a natureza de Deus, os versículos 2 a 8, revelando que ele é justo, soberano, poderoso e misericordioso. Naum mostra como Deus se levanta para defender seu povo e julgar os opressores, como Nínive. Naum destaca a natureza justa e vingadora de Deus. Ele descreve Deus como zeloso e vingador, mostrando que ele não tolera injustiça e defenderá o seu povo. O Senhor é cheio de furor contra os que se opõem a ele e guardarão a ira para os inimigos. Porém, Deus também é tardio em irar-se, revelando a sua paciência e misericórdia. Dos versículos 9 ao 14, Naum apresenta a profecia do juízo sobre Nínive, com ênfase na destruição que aguarda a cidade e a libertação prometida a Judá. Nesses versículos, Naum faz uma pergunta retórica dirigida aos habitantes de Nínive e ao Império Assírio. A pergunta revela a futilidade de se opor ao Senhor e sugere que, por mais que tentem, seus esforços serão inúteis. O juízo divino será definitivo e a angústia não se levantará novamente. Mas no versículo 15 nos traz uma mensagem de esperança e paz. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem maligno jamais passará por ti. Ele foi exterminado por completo. Nesse versículo, Naum apresenta uma mensagem de esperança e paz, contrastando com a destruição de Nínive. Ele começa com essa visão esperançosa que o mensageiro que traz boas novas e também anuncia a paz. A imagem dos pés do mensageiro sobre os montes é uma representação poética da aproximação da libertação e da restauração. Essa imagem oferece consolo e esperança para o povo de Judá, que sofreu sobre a opressão assíria. No capítulo 2, Naum descreve a queda de Nínive. O capítulo começa com uma descrição da aproximação do exército babilônico liderado por Nabucodonosor em direção a Nínive. A cidade é descrita como uma fortaleza impenetrável, mas Naum afirma que ela será destruída e saqueada. Ele descreve a batalha em termos de tumulto e caos, com cavalos galopando, carros de guerra correndo pelas ruas e soldados lutando ferozmente. Naum faz uso da linguagem poética e de imaginética para descrever a cena da batalha. Ele usa palavras como escudos vermelhos, carros furiosos e homens destemidos para transmitir a intensidade e o caos da batalha. Além disso, ele enfatiza a magnitude do exército babilônico ao descrever a multidão de escravos que acompanham os soldados. A mensagem principal dos versículos 1 ao 4 é a inevitabilidade do julgamento divino sobre Nínive pelos seus pecados e injustiças. A queda de Nínive está descrita nos versículos 5 ao 10. O texto começa com uma descrição dos soldados assírios, que eram conhecidos por sua ferocidade e crueldade. No entanto, Naum afirma que eles foram derrotados pelo exército babilônico, que havia sido enviado por Deus para executar seu julgamento sobre a cidade. O texto continua com uma descrição dos muros da cidade sendo destruídos e o saque dos tesouros das cidades pelos soldados babilônicos. Naum enfatiza a magnitude do saque, descrevendo como os soldados estavam carregados de ouro e prata. Ele também menciona que a cidade foi saqueada porque havia acumulado riquezas através da opressão e da violência. A fuga dos habitantes de Nínive é descrita em detalhes, com homens, mulheres e crianças tentando escapar da cidade antes da sua destruição final. No entanto, eles não conseguiram escapar da ira divina e a cidade foi completamente destruída. A mensagem principal é que Deus é justo e não tolera a opressão e a violência. Ele pode usar forças poderosas para executar seu julgamento sobre aqueles que persistem em seus caminhos maléficos. A queda de Nínive serve como um lembrete de que o pecado tem consequências e que a justiça de Deus prevalecerá no final. Dos versículos 11 ao 13, nós vemos a reação dos povos vizinhos. Onde está agora a toca dos leões? Onde o lugar em que alimentava seus filhotes, para onde ia um leão, a leoa e os leãozinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava
o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para suas leoas e que enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas, estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Aqui descreve a reação dos povos vizinhos à queda de Nínive, a capital do Império Assírio. A notícia da queda da cidade se espalhou rapidamente e causou grande comoção entre os povos vizinhos. Naum descreve a cena como as pessoas batendo palmas e gritando de alegria pela queda da cidade que havia causado tanto mal. No entanto, Naum adverte os povos vizinhos que não se alegrem demais com a queda de Nínive. Ele lembra que a cidade havia sido usada por Deus como instrumento de seu julgamento sobre os outros povos do passado e que também poderia ser usada novamente no futuro. Naum também faz uma declaração profética sobre o destino de Nínive. Ele afirma que a cidade nunca mais se levantará, pois Deus havia decidido executar sua ira sobre ela. A cidade seria completamente destruída e nunca mais seria habitada. A mensagem principal é que a justiça de Deus prevalecerá no final. A queda de Nínive serve como um lembrete de que o pecado tem consequências e que Deus não tolera a opressão e a violência. E o último capítulo, capítulo 3, o texto descreve a cidade como uma prostituta, uma imagem que representa a infidelidade de Nínive a Deus, a corrupção, a violência e a opressão dos povos conquistados. Além disso, o capítulo faz alusão a uma invasão babilônica que teria destruído a cidade com fogo e espada. Entre os aspectos relevantes do capítulo, destaca-se a condenação de Deus aos governantes e líderes da cidade, que se tornaram arrogantes e violentos, levando o povo ao pecado e à decadência moral. Naum também ressalta a justiça divina, que não tolera a impiedade e a injustiça, e a necessidade de reconhecer o poder e a soberania de Deus. Então, dos versículos 1 ao 7, tem a condenação da cidade de Nínive, ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Isso aí está escrito, continuando, vocês podem reler dos versículos 1 ao 7. Eu só comecei com o versículo 1. Mas, em resumo, esses 7 primeiros versículos é uma mensagem forte e impactante de julgamento contra a cidade de Nínive, que havia se corrompido moral e espiritualmente. A imagem da prostituta, como falei no início, representa a infidelidade, a corrupção e a perversão moral da cidade. Naum alerta que a cidade seria julgada por seus pecados e que não haveria ninguém que pudesse salvá-la da sua condenação. Dos versículos 8 ao 18 nós vemos então a destruição de Nínive. O profeta usa imagens de fogo, espada e destruição para descrever a invasão babilônica que destruiria a cidade. Naum alerta que os líderes da cidade seriam derrotados e levados para o exílio e que a cidade seria deixada em ruínas, humilhada e desolada. A mensagem serve como um alerta para todas as nações e povos que se afastam de Deus e se entregam à impiedade e à justiça. E dos versículos 19 ao 20, que é o final do capítulo, Naum com algumas reflexões finais sobre a mensagem de julgamento contra a cidade de Nínive. Naum usa imagens de desolação e tristeza para descrever o destino da cidade e alerta outras nações a aprender com o julgamento que Nínive sofreu. Finalmente, Naum reconhece a soberania de Deus e a necessidade de confiar nele como refúgio seguro. Amém? Terminamos aqui. Um áudio mais curto, um livro curto também, mas com muitos ensinamentos e contém uma mensagem poderosa e relevante para o nosso tempo e que é um lembrete de que Deus não tolera a injustiça e a opressão. Que Deus continue falando ao seu coração e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.